Que bom estarmos juntos e continuarmos a meditar nesse tratado fantástico escrito pelo apóstolo Paulo, a maravilhosa carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo à Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos. E hoje nós vamos entrar numa sessão nova, né? Capítulo 9, 10 e 11, que é a nova sessão, que nessa meditação de número 58 de Romanos. Nós vamos hoje abordar o capítulo 9, os 3 primeiros versículos, que tem o seguinte título da nossa mensagem: Separado de Cristo para a salvação dos judeus. Então vamos lá, Romanos 9, diz assim os 3 primeiros versos. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça. Olha que coisa terrível e grandiosa, espetacular e impressionante. O apóstolo Paulo está dizendo que ele preferia ir para o inferno, né, se ele pudesse levar os judeus à salvação. Olha que coisa fantástica. Fazendo uma breve revisão, né? No último capítulo, capítulo 8 de Romanos, capítulo maravilhoso, capítulo do Espírito Santo, nós tratamos da doutrina da justificação pela fé, da santificação, da glorificação, da segurança individual que o cristão tem quando entrega a vida a Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar nesses próximos 3 capítulos, o que vai abordar o plano da salvação de uma forma geral para todas as pessoas, sejam judeus ou gentios, né? Romano 9, que é o capítulo que nós vamos iniciar hoje, vai abordar 2 temas muito espinhosos, sobre a predestinação e sobre a eleição. Romanos 10 vai falar sobre a justificação pela fé. E Romanos 11 vai tratar do tema a rejeição temporária dos judeus a Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo vai começar a usar um estilo literário conhecido como diabrite, onde ele coloca um personagem imaginário que vai questionar o apóstolo Paulo. É um judeu imaginário que está fazendo perguntas bem incisivas para o apóstolo e o apóstolo Paulo vai responder essas perguntas. De maneira geral, essas perguntas são as seguintes: Deus falhou com os judeus? Os judeus agora estão fora da aliança? O propósito de Deus mudou? Deus não é imutável? Se nós éramos um povo de Deus, por que o povo de Deus agora são os gentios, a igreja? Não estou entendendo, Paulo. Então, essas dúvidas marcaram o ministério de Paulo, e Paulo foi vítima de muitas acusações por parte dos judeus, que acusavam ele de traição e de negar a Bíblia que existia na época, Tanakh, né? que você pode entender como todo o Antigo Testamento. E Paulo, o apóstolo, enfrenta esse desafio e responde essas questões, né? Ele usa um termo que a teologia chama de teodicé. Tel significa Deus, dicé significa justificação dos procedimentos soberanos de Deus para com o homem. Deus é absoluto, Deus não tem contradição, Deus não muda. E ele vai cumprir esse plano. Então, ele vai explanar aqui em Romanos, capítulo 9 a 11, esse plano. E, basicamente, ele tem 4 grandes temas. O primeiro tema é a tragédia, né? O povo judeu sempre quis o Messias, desejava pelo Messias, orava todo dia pelo Messias. O Messias vem, eles não o reconhecem. Não só isso, eles condenam, matam o próprio Messias. Uma grande tragédia. A segunda é a própria liberdade de Deus em sua soberania, né? Deus chama quem Ele quer, seja judeu ou seja gentio. Para Ele não há acepção de pessoas, Ele não tem preferência. Terceiro, o apóstolo está mostrando que toda a Bíblia do Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, onde Jesus Cristo trouxe a salvação. E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. E o quarto tema é o perigo de
se entender a doutrina e aplicar mal a doutrina, por diversos motivos, né? E essa, digamos assim, essa confusão, uma ministração de má fé da doutrina cristã se baseia numa má compreensão do Antigo Testamento. E a teologia da prosperidade ela é mestra nisso. Ela ensina um falso evangelho baseado em princípios. Abraão foi rico, Jacó foi rico, Isaac foi rico, então um cristão pode ser rico nesse mundo, né? Essa foi uma teologia diabólica que permeou alguns setores da igreja. E permeia até hoje. E permeia até hoje. Vamos ver então esses 3 primeiros versos. O verso 1 ele fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ele está fazendo uma declaração solene, uma declaração profunda de alguém que está em Jesus Cristo, alguém que vive pelo Evangelho, alguém que está dando a sua vida e vai dar a sua vida pelo Evangelho. O apóstolo Paulo entende que ele morreu com Cristo, foi crucificado junto com Cristo e ressuscitou com Cristo pela fé. Isso é o arcabouço das epístolas paulinas, né? E que agora nós vivemos uma nova vida em Jesus Cristo. E ele, baseado nessas verdades, ele empenha a sua palavra. Ele empenha, estou dizendo a verdade, eu não estou mentindo. E como a gente vê ao longo dos séculos, né, principalmente na nossa atual geração, como o valor da palavra falada perdeu bastante do seu crédito. As pessoas não confiam mais na palavra que é dita, né? Ela é impregnada de mentiras, de fake news, etc. E isso influencia, desde a infância, a cabeça de muitas pessoas. Não ser fiel à verdade, inclusive muitos cristãos. Coisas que as pessoas consideram mentirinha. Ah, eu vou te ligar amanhã, não liga. Ah, eu vou te devolver o teu livro, não devolve. Ah, eu vou te visitar a tal dia, não visita. Coisinhas que você pode achar que são bobas, mas na realidade são mentiras, que para Deus não tem mentirinha nem mentirona. Todas as mentiras derivam do pai da mentira, do próprio Satanás. Então, reparem, por isso que ele está enfatizando, e não só isso, ele enfatiza que está falando a verdade e invoca a sua própria consciência. Olha que coisa fantástica. A consciência, todo ser humano a recebe e ela é colocada pelo próprio Deus. Quando o ser humano vai sendo formado e nasce e vai sendo formado e vai ganhando idade, a consciência sempre atua de modo paralelo à nossa alma. A consciência, eu não posso manipular a consciência, eu posso cauterizar a consciência. O que é cauterizar? É um processo que começou aí na Primeira Guerra Mundial, é um procedimento médico, onde as feridas de guerra eram muito terríveis, né? As dores eram terríveis, então os médicos naqueles hospitais de campanha, para que o paciente não sofresse aquela dor terrível de um ferimento, ele cauterizava os nervos. Ele queimava a ponta dos nervos para que o paciente ficasse insensível à dor. Cauterizar a consciência é exatamente isso, é você ignorar deliberadamente a voz da consciência. Ela não mais exerce nenhum efeito sobre suas ações. Você cauterizou ela. Você não a modificou, você a cauterizou. Tá? 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que os homens estão cada vez mais abrindo mão da sua consciência, né? E a consciência ela atua sempre como uma testemunha independente. Eu devo ouvir a voz da minha consciência. Eu tenho que levar em consideração, não posso agir contra a minha consciência. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Esse é o padrão paulino de todas as suas epístolas. É o padrão dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Só que, além disso, ele está acrescentando a ação do Espírito Santo. E não minto, minha consciência, e invoco a própria presença do Espírito Santo para dizer que eu não estou mentindo. Por que ele faz isso, irmãos? Porque a nossa consciência não é infalível, infelizmente não é. O pecado,
ele, ele deformou o ser humano e deformou também a sua consciência. A consciência humana ela tende a ser extremamente negativa. Ela sempre aponta para um lado negativo das coisas. O pecado fez isso, né? Ela perdeu a sua iluminação. E então, o que acontece? O pecado, quando trouxe condenação para a raça humana, a consciência perdeu a sua perfeição. Então, a consciência precisa ser ensinada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o professor da nossa consciência. Ela traz os princípios do caráter de Deus. E a nossa consciência tem que se guiar por esses princípios. Uma pessoa que tem baixa autoestima pode exacerbar a sua consciência e se tornar uma pessoa cheia de toques emocionais, que tenta a perfeição em tudo e critica tudo, que vê pecado em tudo. Ali numa passagem em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo perguntam para ele se os cristãos poderiam comer a carne que era oferecida nos templos pagãos como sacrifício. Paulo fala, pode comer a carne, não vai te prejudicar em nada, absolutamente nada. Não vai te endemonizar, não vai, é uma coisa física, não vai causar nenhum mal espiritual a você. Mas, se um irmão que é fraco na sua consciência, um irmão que Cristo morreu por ele, esse irmão fica escandalizado pelo fato de você comer uma carne que foi sacrificada aos ídolos, então eu, Paulo, para preservar e não ser motivo de pedra de tropeço e de escândalo, eu não vou comer a carne. Esse é um princípio de amor, um princípio fantástico, né? O contrário é o que Satanás faz muitas vezes, mas faz muito. É que chama-se de antinomismo, que é nomos significa moral, anti contrária. É aquele cristão, eu posso pecar à vontade porque o sangue de Jesus vai estar sempre me perdoando e então isso não vai afetar minha salvação. Isso é uma coisa extremamente grave, né? É uma coisa que Deus abomina. Então, ele está fazendo isso, ele está invocando a sua consciência. E a sua consciência guiada pelo Espírito Santo, dizendo a verdade. E no verso 2 e 3 ele vai dizer que verdade é essa que ele está preferindo. Ele fala assim: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Olha que declaração fantástica. É como se ele dissesse o seguinte: olha, eu preferia ir para o inferno, se fosse possível a minha ida para o inferno, para salvar o povo judeu, os da minha raça, eu faria isso. Deus sabe que eu não estou mentindo. Então ele está dizendo, eu prefiro ser um anátema, eu prefiro receber uma maldição. E os judeus acusavam Paulo exatamente nesse aspecto. Acusavam o apóstolo de tirar vantagem da religião nova que surgia, né? O cristianismo estava surgindo, não sofreria a perseguição dos romanos, que era uma religião novinha, e cairia na graça dos que não eram judeus, dos gentios. Então chamavam ele de traidor, de um vira-casaca. E isso foi a luta do apóstolo até o final. Infelizmente, esse pensamento xenófobo, e essa xenofobia, uma forma de racismo religioso, ele permanece até hoje, irmãos. Muitos rabinos ortodoxos continuam pensando dessa forma, né? E chegam a um ponto, já nos últimos anos, não só agora nesse conflito, está no auge, conflito de Israel com Hamas na faixa de Gaza, mas já pelo menos há uns 5 ou 6 anos atrás, isso vem acontecendo, os rabinos acompanharem as tropas de Israel que penetram na faixa de Gaza para tentar atacar os militantes do Hamas. O que o rabino tem a ver com isso? É porque ele vai para orar, pedir proteção para os soldados, mas no fundo do coração deles, muitos pensam assim, estou dizendo que são todos, tá? Eu tive em Israel, convivi um tempo com eles, não são todos que pensam assim, mas muitos pensam que os gentios
São os goíns, não têm alma, não tem Deus. Então, quando você faz isso, está comparando o ser humano a um animal, que é uma coisa muito séria. Então, olha só, se isso é um pensamento que é muito arraigado, muito forte no coração dos judeus, como é que você poderia argumentar contra o judaísmo, que era o povo de Deus escolhido, com relação a essa religião novinha que estava surgindo, o cristianismo, que abrangia todo mundo, abrangia os cônsules de Roma, como abrangia os escravos. Era uma religião extremamente inclusiva. E se dizia que era o novo Israel de Deus, e é o novo Israel de Deus. É a raça eleita, os judeus não aceitavam isso. Não aceitavam. Então, o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo surge e se torna o grande defensor, o apóstolo dos gentios, ele sofre uma oposição terrível. E Paulo vai se defender nas suas epístolas. Em Filipenses capítulo 3, ele diz: eu fui o fariseu dos fariseus. Eu era o mais radical dos fariseus. A seita mais severa da minha religião era o farisaísmo e eu era o mais destacado deles. Eu queria destruir a igreja. Em Gálatas, ele fala: desde criança eu estudei aos pés de Gamaliel, o rabino muito famoso nos tempos de Jesus, instrutor do povo. Eu me destacava, né? Eu era impregnado pela lei de Moisés. Eu era um ardoso defensor da nação judaica. Ele era um homem que seria indicado fatalmente para ser o sumo sacerdote, pertencer ao Sinédrio. Então, reparem, somente um homem com a capacidade de conhecer em profundidade a lei de Moisés, certo? Por isso que Jesus foi buscá-lo na estrada do caminho de deserto de Damasco, se mostra para ele, e ele sofre aquela conversão instantânea. Somente esse homem teria condições de escrever o que escreveu aqui, de defender a igreja perante o judaísmo, perante a pecha que só os judeus eram povo de Deus. Ele tinha bagagem, ele tinha conhecimento para argumentar a favor da igreja que estava surgindo. Então Deus levantou ele com esse propósito. Então, reparem, a tragédia dos judeus, por negar Jesus Cristo, só podia ter um defensor que explicasse isso perfeitamente, foi o apóstolo Paulo. Judeus dos judeus. Né? Em João capítulo 1, um judeu escreve, o apóstolo João, escreve que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, falando do povo judeu. Então os judeus cometeram a tragédia das tragédias. Cometeram traição contra Jesus Cristo, crucificaram Jesus, rejeitaram Jesus, negaram ele e participaram da morte de Jesus, pedindo a morte dele ao governador de Roma, Pilatos. E a história da humanidade prova que o apóstolo Paulo estava certo. Ele sempre dizia que os judeus iam pagar caro por isso. Infelizmente, pagaram e continuam pagando. Se você olhar na história, desde a época os judeus são expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Começa uma perseguição, depois que a igreja cristã se torna uma igreja política, com o imperador Constantino, né? Uma igreja católica. Os católicos, na época dos espanhóis, na época de Portugal, que são duas nações que atingiram o auge aí no século XVI em poder, e implantaram a Inquisição espanhola e portuguesa, os judeus foram massacrados nesses dois países. Foi um genocídio tão sério quanto o de Hitler. Os judeus foram expulsos da Espanha e de Portugal. Perderam tudo que eles tinham, foram lançados ao mar, os que sobreviveram foram para a Inglaterra. E com o conhecimento dos judeus e com a inteligência dos judeus, eles foram os grandes pilares da Revolução Industrial, que vai acontecer na Inglaterra um século depois disso, e vai tornar a Inglaterra na maior potência do mundo. Os judeus, até mais ou menos o século XX, início do século XX, eles sofriam na Rússia
os pogroms. O que era isso? O czar chegava e falava para o povo: ó, podem invadir a casa dos judeus, tomarem tudo, podem tomar as propriedades deles. Isso era comum. Acusavam os judeus de deicídio, de terem matado Cristo. E reparem, era uma acusação extremamente injusta, porque quem matou o próprio Cristo foi Cristo que se deixou matar, cumprindo uma ordem de Deus. Então, reparem só, os judeus foram considerados malditos em todos os lugares que eles iam. Se você ver aquele filme lindo, O Violinista no Telhado, fala exatamente isso que aconteceu na Rússia. Quando Napoleão começa as suas guerras, no século XVIII, XIX, né, início do século XIX, Napoleão vai libertando os judeus de várias coisas que países europeus estavam oprimindo eles. Por isso que Napoleão é chamado pelos judeus como o novo Ciro. Os judeus tinham perdido todos os direitos como de cidadão. E culmina em quem? Na Alemanha, culmina nesse movimento de antissemitismo, no final do século XIX, o início do XX, com o surgimento do nazismo, que culminou simplesmente na solução final que Hitler quis exterminar com os judeus da Europa, e quase conseguiu. Então, tudo isso mostra, irmãos, para nós, e agora nós estamos vendo esse grande problema que está cada vez crescendo mais e está botando em risco a segurança de todo mundo, a causa desse problema com os palestinos. A guerra começando a envolver cada vez mais países. Então, a guerra na Palestina. Então, a gente está preparando um cenário para aquilo que Ezequiel fala, a guerra de Gog e Magog, que vai anteceder a vinda do anticristo. A guerra de Gog e Magog é o nome de alguns países. Um deles é a Rússia e o outro é o Irã. Nós estamos aí vendo. Está cada vez mais próximo isso. Então, o que a gente vê? A gente está observando. Paulo está vendo esse contexto, talvez não em detalhes, né? Talvez ele não teve uma visão do que ia acontecer, mas ele tinha esse sentimento bem profundo, onde ele vai falar sobre o anticristo. E o anticristo, quem começa a falar sobre o anticristo é Daniel, no Antigo Testamento, quando diz que ele era judeu, será judeu e homossexual. E o apóstolo Paulo depois vai abordar sobre ele. E é em João, no Apocalipse, que a gente vai ver a chegada e a manifestação dele. Então, tudo isso está mostrando, isso está acontecendo a passos cada vez mais largos. Estamos caminhando para um problema muito grande. Estamos caminhando para a grande tribulação. E Filipenses capítulo 3 mostra para a gente que o apóstolo Paulo ele valorizava a sua nacionalidade judaica. Ele amava o seu povo, ele era um judeu orgulhoso das suas raízes, da sua fé. Né? Então, por que os seus concidadãos o odiavam tanto? O que provocou essa mudança? A mudança é simples, foi o Evangelho. O Evangelho provocou isso. É uma ideia tola e leviana achar que o Evangelho vai eliminar divisões, né? Que o mundo será melhor por causa do Evangelho. Não é, está piorando. E o próprio Cristo falou isso, que ele não veio para trazer união, e sim divisão. Em Mateus capítulo 10, e diz que o próprio Evangelho separa os membros da família. Por quê? Porque, se você ler o capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver que nós recebemos um novo ser espiritual. Estava morto. Nós agora não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nosso discernimento é espiritual. E quem não tem Cristo não tem esse discernimento. Então, se falta o discernimento espiritual, essa divisão cada vez maior entre as pessoas convertidas e não convertidas vai se aprofundar cada vez mais. Tá? E o que faz? A conversão ela leva a um patamar que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não percebem. Pode até quebrar algumas relações, introduzir novas relações. Em Filipenses capítulo 4, por exemplo, é dito que até entre a própria família, membros da família podem se dividir por causa do Evangelho. Assim como já estão se dividindo por causa de política, podem se dividir profundamente por Evangelho. Porque
e é cada vez mais claro uma diferença entre cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Entre cristãos verdadeiros e parentes segundo a carne. A gente precisa estar ciente disso, irmãos. Isso é muito... porque a gente pertence a uma nova família. Pertencemos à família de Deus. Nós somos um novo povo. O povo, o Israel de Deus. Somos cidadão do reino de Deus. Nosso status mudou profundamente, irmãos. Tá? O que acontece é que essa nova supremacia da relação continuam válidos ainda os nossos laços de sangue com a nossa família, claro, continuam os mandamentos de Deus de amor, de honrar pai e mãe, tudo isso está em vigor, tá? E a palavra de Deus reforça isso, tá? Apenas nos alerta sobre vários problemas que às vezes a gente faz, sermos fiadores de dívidas, não sair da barra dos pais, vai se envelhecendo, mas se recusa a sair do seu lar para assumir uma nova família, essas coisas todas que tem nas Escrituras Sagradas. Mas o que eu quero frisar aqui é que a salvação não é mais pela raça judaica. O próprio João Batista falava isso. Vocês ficam dizendo que vocês são filhos de Abraão, mas Deus pode fazer essas pedras virar filhos de Abraão. Então reparem, tá, que esse conceito de salvação não é pela raça, ele ainda está em vigor. O contrário, quando pessoas dizem que a salvação é pela raça. O nazismo foi um exemplo disso. Eles se achavam raça eleita, os arianos. Cristãos arianos. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver o que eles chamam de branco, anglo-saxões e protestantes. Se consideram superiores às outras pessoas. Esse movimento racista ele está impregnado na natureza humana. E a pior coisa que tem é quando ele usa o cristianismo para isso. Ele se torna um nacionalismo xenófobo terrível. Vide a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que era formada por membros de várias igrejas, várias denominações. Né? Então, esse critério que o judeu tinha de povo escolhido, ele não aparece no Antigo Testamento, não. Ele vai aparecer depois do exílio da Babilônia. Ele não está na lei de Moisés. É depois do exílio da Babilônia que eles vão criar esse conceito de povo de Deus. E esse conceito hoje influencia parte das igrejas. As bancadas evangélicas aí que se elegeram, né, à custa de votos dos seus fiéis, surgiu agora novos deputados de direita, da extrema-direita, tá, dizendo que é uma supremacia cristã. Isso é nazismo, irmão. Isso é Ku Klux Klan. Isso vai trazer muitos problemas no futuro. Isso é uma deturpação do evangelho. O evangelho é inclusivo. Tá? E outro perigo também que as igrejas estão correndo, isso é muito comum e está ficando cada vez maior, é um endeusamento a Israel, dizendo que a volta de Jesus vai acontecer por causa dos judeus. Eu não digo que não, mas não justifica a igreja, que é o verdadeiro Israel de Deus, endeusar Israel. Não justifica isso, porque a rejeição dos judeus para Jesus foi um plano de Deus para que a gente fosse alcançado pelo Evangelho e se tornássemos o novo Israel de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai explicar nesse capítulo 9. Então, há um plano da salvação para Israel, sim. Ele ainda não está em vigor. Tá? Israel continua sendo povo de Deus? Sim. Os judeus continuam sendo povo de Deus? Sim. Paulo chama eles de oliveira verdadeira. Continuam. Tá? Então, essa rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo foi um plano de Deus para que eu e você fôssemos alcançados. Haverá um plano para Israel. O Apocalipse mostra isso. A volta de Cristo vai fazer isso. Eles vão reconhecer Cristo. Então, o que eu preciso tem... Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, à luz de tudo que ele estava passando, ele tem tristeza pelo seu povo. Está dizendo isso no verso 2. Tem tanta tristeza. E isso que eu acho lindo nele. Será que a gente tem essa tristeza pelos nossos parentes? Temos essa tristeza pelo Brasil, né?
Será que nós oramos para que Deus interfira na nossa nação? Um país que está cada vez mais violento, é a maior nação do mundo cristã, e o cristianismo no Brasil não faz nem cosquinha para mudar essa sociedade. Continuamos sendo um país extremamente corrupto. Essas eleições mostraram isso, essas emendas parlamentares jogaram milhões e milhões de dinheiro sem nenhum controle para garantir a eleição de muita gente. Existe um descontrole do orçamento, existe uma corrupção terrível, tanto no executivo quanto no legislativo, isso ao longo dos anos, irmão. Por isso que agora apareceu até no judiciário esse problema, esse escândalo com desembargadores que vendiam sentenças. O judiciário é o bastião da justiça. Isso mostra que há uma grande deteriorização dos valores cristãos no Brasil, dos valores éticos. Será que a gente ora para que Deus interfira nesse país injusto e corrupto? O que distingue um verdadeiro cristianismo é o zelo que ele tem pela missão. A missão de levar a palavra. Paulo tinha um conhecimento intenso sobre o judaísmo e quebrantou seu coração pelo seu povo. Isso é uma coisa fantástica. Nós sentimos isso pela nossa família, sentimos isso pela nossa nação. Muitas vezes é natural, e é uma coisa natural, né? A gente repartir um bem que a gente recebeu. Se a gente foi alcançado por Cristo e isso nos resgatou, é muito importante que a gente fale isso para outras pessoas. Esses vídeos estão sendo gravados com esse propósito. Certa feita eu vi uma senhora subir no ônibus lá em São Paulo e começar a falar sobre Jesus para aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, mesmo sabendo que ela poderia ser ridicularizada, ser debochada, ela foi e falou. Porque no coração dela ardia a chama de amor pelos perdidos, as pessoas que não têm Jesus. Né? Se nós não sentirmos esse peso pelos outros, nós temos que avaliar o nosso cristianismo. Temos que avaliar. Não adianta eu ter um conhecimento bíblico e não ter esse zelo amoroso. Não adianta. Paulo sofreu muito na mão dos judeus. Muito. Se você ler 2 Coríntios 11, ele conta os massacres que eles fizeram com ele. Está lá. Mesmo assim, ele se coloca no lugar deles e clama pelos judeus perante Deus. É uma grande lição isso. E ele era o apóstolo do gentio, das gentes. Ele não era o apóstolo dos judeus. Ele seria a pessoa mais indicada para ser apóstolo dos judeus, né? Devido ao seu conhecimento. Mas ele jamais teria essa escolha de ser apóstolo dos gentios, porque um judeu não considera os gentios gente, né? Então o que acontece? Ele tinha todo o potencial para ser apóstolo de Deus, mas ele é transformado pelo Evangelho, por encontro de Jesus. Lá em Gálatas 1, 10 a 16, ele diz: eu não recebi o Evangelho de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum apóstolo, de nenhuma carne humana. Eu recebi o Evangelho do próprio Cristo, e quando eu recebi o Evangelho, eu fui para o deserto, do deserto da Arábia, fiquei 3 anos meditando. Fui para Tarso, fiquei 14 anos meditando, antes de começar a minha missão em prol do Evangelho. Que coisa fantástica, irmão. Isso era um cristão verdadeiro, regenerado. Quando ele se defende perante o governador Festo e pelo governador Félix, está lá em Atos 26, acho que é o Festo, fala: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está louco? Ele falou: não estou louco, eu estou apaixonado. Apaixonado por Jesus. E eu quisera que todos fossem igual a mim. Um zelo missionário. Esse é um cristão verdadeiro e regenerado. Saber que os seus gostos e aversões não importam mais. Por isso que ele falava, ele lembra de todo o conhecimento que ele adquiriu no judaísmo, para ele era lixo perto da grandeza do conhecimento de Cristo. É muito bacana. Se você ler o livro de Atos, quando ele chega ali na fronteira da Turquia, e toma a decisão de ir para Bitínia, que é hoje em direção ao Irã, o Espírito Santo detém ele e fala: não, você não vai evangelizar lá. Ele para lá em Trode, descansa aquela noite, dorme e diz: estávamos aguardando o que o Espírito Santo queria que a gente fizesse.
E nisso ele tem uma visão de um varão da Macedônia, fala: Paulo, passa para o lado de cá, venha nos ajudar, venha nos tirar das trevas. Coisa linda. Ele atravessa o mar Egeu e vai parar onde? Em Filipos, onde ele vai começar a igreja dos filipenses. E levou o evangelho para a Europa naquele momento. E eu estou aqui e você está me ouvindo por causa disso. Então, irmãos, ele era sensível ao Espírito Santo. Ele era o mais ardoroso dos judeus. Colocou o seu saber e sua vontade como lixo perto da grandeza de Cristo. E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Será que o Espírito Santo está nos dirigindo? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? É perguntas que eu tenho que fazer. Será que eu estou dando o melhor de mim para Cristo? Cada dia a gente está vendo os valores humanos se deteriorando. Impressionante. Antigamente os namoros tinham tanto romantismo, hoje são impregnados de sexo desenfreado, promíscuo, né? Cada vez estamos vendo que não há mais respeito aos pais, aos mais velhos, está aumentando o caso de filhos matarem seus próprios pais. Cada vez a gente vê as drogas dominando toda a sociedade, a Deep Web fazendo as verdadeiras loucuras, incentivando o número de suicídio que não para de crescer. Agora surgiu esse flagelo no Brasil chamado bets, as pessoas apostando dinheiro que não tem, né? E a televisão vendendo isso. Cada vez mais a gente sabe de casos de escravidão humana, tanto escravidão física quanto sexual. Cada vez a gente vê contrabando de órgãos, pedofilia, políticos que são verdadeiros bandidos, marginais, né? Lobistas que só pensam, que não pensam no povo e recebem salários de facções criminosas. Venda de sentenças agora que nos choca profundamente. Irmãos, desculpe o que eu vou falar. Se você não percebe isso, eu posso afirmar, nós estamos num barco furado. E cada vez está entrando mais água por esse furo. Esse barco está com os dias contados, vai afundar. Paulo fala, o dia está terminando. Ó. A noite, as trevas estão cada vez mais próximas. Desperta tu, que dormes. Eu tenho que me agarrar ao Evangelho. O Evangelho é a minha tábua de salvação. Sabe aqueles náufragos que o navio explode e vai aquele monte de tábua no mar e as pessoas se agarram nas tábuas para não morrer afogada? Isso é o Evangelho, irmãos. Nesse mundo, eu preciso todo dia da minha vida ser sensível ao Espírito Santo. Essa é a minha sobrevivência. Então, esse verso lindo que o apóstolo Paulo está ensinando, essa verdade fantástica para a gente, em relação ao seu amor ao povo judeu, à sua raça, ao seu povo, que continua sendo o povo de Deus, sim. Estamos junto com eles. Nós e eles estaremos todos juntos no céu. Tá? Então, que essa meditação enche seu coração de alegria e, ao mesmo tempo, de alerta, chamando para uma análise de autoavaliação da nossa conduta, do nosso procedimento em relação ao Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Fica na paz.